Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem? Professor Sidney, professor de Química. Nessa semana, a professora Tatiana pediu para retomar, ou melhor, para revisar o processo de balanceamento pelo sistema de oxirredução. Então, eu trouxe um primeiro exemplo para você compreender essa ideia essencial de balanceamento. Então, vamos lá. A princípio, a reação é essa daqui, ó. Óxido de ferro mais monóxido de carbono produzindo ferro e CO2. Aí você poderia fazer o seguinte, você poderia tentar fazer o balanceamento por tentativas, quer ver? 2 átomos de ferro, eu colocaria um 2 aqui na frente. Aí eu tenho um carbono, carbono equilibrado. 3 com mais 1, 4 oxigênios, lá tem 2, vou colocar um 2 na frente, aí fica 2 carbonos, ué, a equação já ficou equilibrada. Mas dá uma olhadinha certinho aqui, ó. 3 oxigênios daqui com mais 2 são 5 oxigênios. E lá tem 4. Professor, para onde que foi parar esse outro oxigênio? Ah, esse oxigênio nem vai fazer falta na minha reação. Vai. Então, o que acontece? Quando as nossas reações não dão certo pelo método de tentativa, você vai precisar trabalhar um processo chamado oxirredução. E aí eu coloquei aqui no cantinho as regras que você vai ter que adotar para chegar nesse sistema. Regra número 1, você vai ter que colocar o NOx, em todos os elementos que participam da reação. Então, vamos lá. Primeiramente, o NOx do oxigênio, ele vale -2, só que multiplicado por 3 dá -6. Que número que você soma com -6, que vai dar 0, mais 6. Como eu tenho 2 átomos de ferro, cada ferro apresenta uma carga, mais 3. E um detalhe importantíssimo, proteja o NOx do elemento na bolinha. Proteja o NOx para ficar mais fácil. Agora, o outro. O oxigênio vale -2 para que a soma algébrica de 0, mais 2. Tadinho do ferro, substância simples, vale 0. Oxigênio -2, vezes 2 dá -4. Para que a soma algébrica de 0, eu vou ter um valor mais 4. Assim que vai funcionar a primeira parte do NOx. Eu vou aproveitar aqui, ó, e nessa reação tem um elemento que oxida e um elemento que reduz. Como é que você vai saber quem é? E aí, se você tiver disponível canetas com cores diferentes, eles vão te ajudar a fazer esse processo. Quer ver? O primeiro elemento que você percebe que tem alteração de carga é o ferro. Eu vou pintar ele em laranja. Esse ferro, ele vai se ligar com esse outro ferro que está aqui no outro lado, que eu também vou pintar em laranja. O primeiro átomo que sofre alteração de carga é o ferro. Agora, cuidado. O oxigênio é -2, e aqui permanece no -2. Ele não tem alteração. Qual é o outro elemento que nós vamos alterar a carga? O próximo elemento que tem alteração de carga é esse carbono aqui, ó. Repare que esse carbono vai se ligar com esse carbono que eu estou pintando em verde também. Se vocês tiverem condições de trazerem essas cores diferentes, é interessante. Agora, como é que eu vou saber quem oxida, quem reduz, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Tudo isso pode ser resumido em 4 letrinhas. O par. A oxidação é uma perda de elétrons e o NOx aumenta. E é o agente redutor, o par. Oxidação, perde elétrons, o NOx aumenta, agente redutor. E dá uma olhadinha aqui, ó. O ferro de +3, ele passou para 0. O NOx do ferro, ele sofreu uma redução, enquanto que o carbono de +2, ele foi para +4, esse sim sofre um aumento de NOx, é uma oxidação. Portanto, já sabemos que nessa reação o ferro reduz e o carbono oxida. Tá aí, tudo bem. Até podia perguntar assim, professor, quem que é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Então, vamos lá. Oxidante e o agente redutor. Pergunta clássica. O oxidante é aquele que oxida e redutor é aquele que reduz. Não, não é assim que funciona. O oxidante
O oxidante, aliás, desculpe, o oxidante é aquele que reduz e o redutor é aquele que oxida. Cuidado para não cair nas pegadinhas de prova. Ah, o oxidante oxida e o redutor reduz. Não. O agente oxidante, ele reduz e o agente redutor, ele oxida. Quem está reduzindo nessa história é o ferro preso no F2O3 e o CO é aquele que é o agente redutor. Tá, professor, e como é que eu vou saber fazer o balanceamento? Agora vem um segundo princípio. Vocês vão fazer um cálculo da variação, a variação de NOx. E essa variação de NOx eu vou chamar de delta. E como que eu vou calcular esse delta? Esse delta você vai calcular da seguinte maneira. Delta literalmente é uma variação. Você vai pegar o NOx do maior menos o NOx do menor, e ainda por cima você vai multiplicar pela maior atomicidade. Então, para calcular esse delta, que é uma variação, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o NOx do maior menos o NOx do menor e multiplicar pela maior atomicidade. Atomicidade são esses números que aparecem na forma subscrita. Só que tem um detalhe. Só vale para os elementos que eu pintei agora em cores. Só vale para o ferro e só para o carbono. O oxigênio não entra nessa história. Então vamos fazer os cálculos? Vamos lá. Primeiro, delta, a variação para o ferro. De mais 3, ele veio para 0. Então, 3 menos 0 dá 3. Só que esse 3, ele vai multiplicar. Repare que eu tenho 2 átomos de ferro antes da seta e 1 átomo de ferro depois da seta. Qual dos dois lados apresenta a maior quantidade de átomos de ferro? É o 2, e aqui você vai ter 6 elétrons. Significa que nesse processo de redução do ferro, ele precisa receber 6 elétrons. Agora, será que o carbono está disposto a perder 6 elétrons? Vamos analisar. Aí você vem com o delta. O carbono de 2 passou para 4. 4 menos 2 dá 2, que multiplica 1 átomo de carbono, 1 átomo de carbono. Portanto, multiplica por 1 e eu vou ter 2 elétrons. Só que agora tem um probleminha bem fácil de resolver. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva e tudo se transforma. Como aqui eu tenho 6 elétrons e aqui eu tenho 2, eu não posso simplesmente deixar dessa forma. E como você poderia, e aí vem a nossa terceira informação, você vai igualar os elétrons. E como que eu consigo igualar esses elétrons? Matemática básica. Como é que eu poderia igualar 2 com o 6? Fácil, vou pegar outra cor aqui, ó. Simplesmente você vai multiplicar esse 2 por 3. Opa, não é por 4 não, peraí, um pouquinho. Vamos multiplicar esse 2 por 3. E na hora que você multiplica 2 vezes 3, eu tenho 6 elétrons. Agora sim, repare, multipliquei por 3, não por 4. Então, aqui em cima eu tenho 6 elétrons, aqui embaixo eu tenho 6 elétrons, eu igualei os elétrons. Só que repare que eu coloquei esse 3 e deixei ele bem discreto ali embaixo. Esse 3 vai ser importante. Por quê? Porque esse número 3 aqui, ó, ou eu vou colocar aqui na frente do CO2, ou eu vou colocar na frente do CO. Professor, eu posso usar unidunité salame-minguê? Não. Para você saber corretamente qual dos dois lados você coloca o 3, eu falo que tem 2 prioridades. A primeira prioridade, o lado da maior atomicidade. Atomicidade. E caso esse número não seja possível, o segundo critério de desempate, o lado da água. Então, olha só, o lado que tem a maior quantidade de átomos dos elementos que eu deixei pintado aqui. O oxigênio não vale nesse processo. Professor, e se empatasse no 2-2, 1-1, 3-3? Se empatar, aí sim você escolhe o lado que tem a molécula de água. Então, essa é a ideia que você tem. Como você tem 2 com mais 1, 3 átomos aqui, e tem 2 átomos aqui,
o lado que tem a maior atomicidade é esse aqui, ó. Então, você vai colocar o 3 lá na frente e agora a vida continua. Simplesmente agora você vai fazer o balanceamento por tentativas. Olha só. 2 átomos de ferro, aqui só tem 1. 2 na frente. 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. E olha só como vai dar certo agora. 3 oxigênios com 3 são 6. 2 vezes 3. Ué, agora deu certo a minha contagem. Então, veja bem, você vai ter que seguir algumas regrinhas básicas para chegar nesse sistema. E essas regrinhas envolvem o NOx, a variação do NOx, que você calcula pelo maior menos o menor vezes a maior atomicidade, aí você tem que igualar os elétrons. Só que nessa igualdade você vai multiplicar por um número. Escolha o lado correto, coloca o número da frente e aí dá-lhe fazer a devida parte do balanceamento. Então, é assim que vocês vão ter que proceder. Treine bastante, que isso aqui é importante para um outro assunto que vai vir aí pela frente, que é a parte de pia. Gente, agradeço a atenção e a paciência de vocês. Tenham uma ótima semana e vejo vocês na semana que vem com uma outra parte de revisão. Tchau, gente. Se cuidem.